Então, senhores, vamos falar agora, né, sobre a NT24, que é armazenamento em silos. Edificações que geralmente ocorrem mais em partes, cidades do interior, muitas vezes do estado de Goiás aí, encontradas esse tipo de edificação, porque elas servem para acondicionar grãos, né? Até mesmo para secar tal, secar esses grãos, e ele fica lá armazenado por um período de tempo até que seja feito a venda. Ele corre alguns riscos, ainda mais quando não são observados o fator da poeira, né? Quando a poeira, muitas vezes, formada por esses grãos, né? Que é a palhada, parte palha, mesmo parte de grãos, poeira muito fina. Devido a essa poeira, essa formação dessa poeira, né? Eles provocam incêndio com algum ponto de ignição. Aqui quem está falando é o Tenente Cláudio, certo? Eu trabalho no CAT, trabalho com a parte de vistoria, né, em Goiânia, e estou com vocês aí nessa NT24 aí, certo? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode passar para nós aí por e-mail, telefone, estão à disposição. Se a imagem não estiver aparecendo, não tem problema, certo? Vamos só concentrar na explicação aí, vocês vão lendo os slides aí, a gente vai dominando o assunto aos poucos. Beleza? Qual o objetivo? Conhecer a aplicação da CNT, conhecer as estruturas mais comuns dos silos, compreender o risco que essa edificação oferece e entender o que deve ser exigido durante a análise do projeto e na inspeção. Nós somos mais voltados à inspeção. Precisa saber ali o que precisa, né, e como ele deve ser cobrado em relação aos silos. O objetivo é estabelecer medidas de segurança para a proteção contra incêndios, explosão para unidades de recebimento, secagem e armazenamento de grãos. E a aplicação da SCT aplica a toda unidade de armazenamento destinada à armazenagem a granel. Granel é o quê? Parte solta, é só o grão mesmo. Cereais, oleaginosas e seus derivados. Vamos lá para a principal definição, que é o silo, né? É a estrutura destinada ao armazenamento de granel, né? Os silos podem ser horizontais e verticais. Silos vertical, a estrutura onde a altura é maior do que a dimensão da base. Pode ser metálico, concreto, fundo plano ou cônico. Então, um exemplo de silo vertical é esse aí. Outro, né? Fundo cônico, esse fundo aqui, formação aqui. Ou, muitas vezes, ele é plano e o teto que tem essa formação cônica. Beleza? Vamos para agora, silos horizontais. Estruturas que a dimensão horizontal prevalece sobre a vertical. Construídos normalmente de concreto. O fundo plano, talude semi, V ou em fundo em W. Ou ele forma um V completo, ou ele plano, é o fundo dele, ou muitas vezes ele forma um W. Um V simples, um V completo. Aqui está aqui construído. Muitas vezes também acontece, o silo tem essa parte toda aqui de baixo, né, que está formado aqui, ele tem esse corredor aqui que vai de fora a fora, né? Tem uma correia. Aqui é do outro lado. Muitas vezes eles completam essa parte aqui com cimento, com terra, né? Cimentada aqui, passam a terra para aproveitar esse espaço. E essa parte fica como abaixo do nível, né, da terra. E é um espaço confinado. Às vezes, mais, não tanto para a vistoria, né? Mas mais para a gente que o pessoal foi efetuar um salvamento, um socorro. Está ali um espaço confinado. Silos horizontais, outro exemplo, esse é mais uma semi-circunferência, né? E um silo horizontal mais aberto aqui, só a parte telhada em formato em V. Aqui. Elevadores agrícolas são equipamentos que efetivam a elevação dos grãos. Aqui um exemplo de elevadores, certo? E esteira transportador, equipamento construído por meio de correios de estrutura metálica com garantia de vigas U ou L.
fixados nos pisos, cavaletes parafusados com a finalidade de transportar grãos em sentido horizontal e a grandes distâncias. Aqui está um exemplo elevador, que funciona essa parte. E aqui, exemplo da esteira, certo? Vai levar o grão, transportar o grão, né, de um nível para outro. Máquina de limpeza, equipamento com sistema de peneiramento oscilatório que efetua limpeza e pré-limpeza, retirando o máximo de pureza dos grãos. E o micron, que é a medida correspondente a 1 milésimo de milímetro representado pela letra G. Esse micron, para a gente, é só para ter a definição do que seria poeira, né? E moega, estrutura da unidade armazenador que recebe os grãos. Poeiras, que eu acho que é a parte mais importante, né? Que é partículas com diâmetro entre 1 a 100 microns, são produzidas geralmente pelo rompimento mecânico de partículas inorgânicas ou orgânicas, seja pelo simples manuseio de materiais ou em consequência de processos de moagem, trituração, peneiramento e outros, o mesmo de pó, né? O pó. Poeira agrícola, qualquer material agrícola sólido finamente dividido em partículas, 420 microns, ou menos de diâmetro, que apresenta um risco de incêndio quando disperso e inflamado no ar. Então, a poeira, de uma forma geral, e a poeira agrícola, de forma mais específica. Rosca de transporte, equipamento destinado ao transporte horizontal de carga e descarga de grãos dos silos. Máquinas de peso, secador e outros equipamentos podem descarregar em mais de um ponto ao mesmo tempo. E o secador, equipamento que reduz a unidade dos grãos. Ventilador ou exaustor, equipamento que faz a movimentação do ar forçado. A rosca de transporte, né? Ela tem que ser fechada, só corre risco se alguém desmachucar. E essa rosca, já que fica, essa outra que fica no fundo do silo, pode ser aberta, até porque não vai ter ninguém lá, né? Só vai ter grãos. Você vai trazer os grãos para o centro do silo. A explosão de silo, apesar da se muitas vezes não for observado algum fator, corre risco de explodir. Apesar do tamanho, apesar da quantidade de grão, é um equipamento, assim, é uma edificação perigosa, porque tem que seguir alguns critérios. Aí alguns exemplos, né, de explosão, esse aqui, 5 toneladas de grãos, isso é pequeno. Esse aqui já é um pouco grande, 1.600 toneladas de grãos, né, lá em Maceió. Então, teve uma explosão e o grão saiu para tudo que é lado lá na edificação. Ocorre frequentemente em unidades processadoras de referência onde as poeiras têm propriedades de combustível. É necessário, porém, que a mesma esteja dispersa no ar em concentração adequada, concentração não só de material, mas também de oxigênio para provocar explosão, né? Ocorre em pontos de destilação onde haja moagem, descarga, movimentação, transporte, etc. Desde que sem controle de exaustão e desde que, obviamente, existem os fatores desencadeantes. Então, assim, o controle de exaustão em todas as partes do silo, que é a secagem, armazenamento, transporte, tem que ser feito. Senão o acúmulo de poeira é muito grande e com isso pode ocorrer explosão. Aqui é um exemplo. Só o caminhão descarregar, só descarregar já provoca a poeira. Se ela estiver em concentrações ideais e tiver, por exemplo, ação desencadeante que possa provocar explosão, ela vai ocorrer nesse local. Então, todos os locais têm que ter uma situação de ar, tem que ter uma exaustão para eliminar essa poeira e eliminar o meio propício para a explosão. Material de construção possível deve ser incombustível. Isso aqui já começa a parte da vistoria. O que a gente pode observar? Então, material incombustível na construção, né? Às vezes é interessante fazer vistoria acompanhado de uma RT estrutural no ABISP, na ABISP, ou se o silo passou por alguma reforma, alguma coisa. A casa de silo deve ter ao menos um respiro de cobertura. Né? Os respiros devem ser curvados ou inclinados para evitar a entrada de água e devem ser dimensionados adequadamente para atender sua finalidade. Então, assim, você vai observar se tem um respiro desse aí. Aqui está até em vermelho, vai ficar bem destacado, certo?
Todas as luminárias da área de risco, inclusive as de emergência, deve ser a própria explosão de pó. Todas as luminárias, certo? Deve ser a própria explosão, que é com proteção de vidro aqui, para não ter contato do poeira, do pó com centelha, né? E o cabo também tem que ser em local protegido para evitar acidentes físicos e muitas vezes passar, esbarrar, provocar um furto, corte, fiação. Ela tem que ser protegida. Todo local que possa ter acúmulo de pó e poeira deve ser aterrado, a fim de evitar acúmulo de carga elétrica que gere eletricidade estática, além de SPDA. Então, além da SPDA, também tem que aterrar a estrutura para que não haja esse acúmulo de carga elétrica, juntamente com pó, com oxigênio, possa causar uma explosão. Aqui, por exemplo, SPDA, aterramento, do lado. Os locais destinados ao armazenamento de grãos devem possuir sistema de monitoramento de temperatura em toda a sua extensão. Então, o silo, ele tem que ter um monitoramento de temperatura, certo? Em sensores, esses sensores vão estar distribuídos. E também é devido à umidade. O calor muitas vezes é provocado pela umidade. Provocado ali por bactérias que geram calor devido à umidade. E o calor tem que ser verificado sempre, que pode provocar explosão. Aqui está um sistema de imagem eletrônica do calor provocado pelo acúmulo de água, de grão, né? A umidade aqui muitas vezes está alta. Então aqui você dá para ver que no centro, mais quente, os demais áreas. Todos os locais confinados devem ser providos de ventilador ou exaustores à prova de explosão, com acionamento manual automático devidamente dimensionado para permitir a retirada da poeira, agrícolas, gases inflamados e consequente inflamação do ar. Então, aqui está um sistema que eu tenho a exaustão aqui. Ó. A exaustão está no armazém, né, no silo horizontal, vai fazer a retirada de acúmulo de poeira. Todas as edificações, estruturas e equipamentos onde exista o risco de explosão devido ao acúmulo de poeira, agrícola e gases inflamados deve contar com dispositivo de alívio de explosão. Que é esse alívio de explosão, no caso, é uma portinhola. Ele fica uma porta, né? Um lugar mais sensível, que a hora que ele houver a explosão, ele vai abrir. Aqui também, a gente pode observar, está bem destacado. Se houver explosão, parte do calor, parte do ar quente vai sair. Como essas estruturas aqui, como essa explosão mesmo. Certo? E outra coisa, para o processo de secagem de grão, deverá ser previsto um sistema de fechamento das entradas de ar entre os secadores, visando a extinção dos princípios de incêndio através do abafamento. Os secadores devem estar localizados de forma a minimizar a exposição de outras edificações, inclusive outros secadores, ao fogo em caso de incêndio, a fim de se evitar sua propagação através da irradiação. E os secadores devem ser constituídos de material incombustível, dotado de dispositivo damper de emergência, que permite seu rápido descarregamento por via alternativa em local seguro e que não cause danos a outras edificações devido à exposição ao calor proveniente daquele produto em caso de incêndio. Então, assim, o equipamento de secagem é onde está ali o calor, muitas vezes é um local que, devido à sujeira, acúmulo de grãos, material combustível ali, ele entra em combustão. Só que esses secadores são para ter calor mesmo, ter chama. Então, assim, muitas vezes o dano que é causado a ele, no secador, é quando no combate ao incêndio se joga água. Aí, devido à dilatação irregular das ferragens, né, ele muitas vezes provoca danos. Então, o combate a incêndio ali tem que ser para abafamento. Como era um sistema que tem calor, é comum ter calor lá interno, não causa tanto dano assim. Quando houver a apresentação do projeto para análise do CVJ, a localização e características do dispositivo de alívio da explosão deve ser indicada em planta baixa, bem como certificado memorial descritivo. Né? Então, fazer uma vistoria com o projeto em mão, observar isso e ver se está realmente lá essa parte de alívio, de explosão. E os brigadistas, né, quando solicitado, a depender do tamanho do silo aí, poderão receber treinamento específico, além daquele previsto NT,
17. Acerca da correta operação e funcionamento dos equipamentos existentes nas instalações tais como esteira, transportes, fornalha, ventiladores, exaustores e outros equipamentos, onde possa ocorrer incêndio ou contribuir para a sua propagação. E os secadores devem estar localizados de forma a minimizar a exposição de outras edificações, inclusive outros secadores, ao fogo em caso de incêndio, a fim de se evitar sua propagação através da irradiação. Não deixa claro qual que é essa área de isolamento, mas só solicita que deve ser a área isolada. A maioria das vezes, esses silos estão em áreas grandes, né? Então, eles conseguem fazer o isolamento, até porque eles têm que proteger o patrimônio. Aí, muitas vezes, eles fazem esse isolamento aproveitando o espaço que é do silo, e muitas vezes é um espaço grande. E quando for exigido o sistema de alarme, as baterias de funcionamento deverão ser instaladas em áreas externas ao silo, próximo à saída de emergência, se houver. Demais parâmetros do sistema deverão seguir os requisitos da NT19. Interessante isso, porque se eu muitas vezes instalar a botoeira da área interna, eu não vou ter acesso, né, devido à quantidade de grãos. E ele tem que ser instalado externo, que é onde as pessoas terão acesso, poderão acionar ele de forma manual. Os transportes verticais e horizontais devem ser dotados de sensores automáticos de movimento, que proporcionam desligamento automático dos motores em caso de desacoplamento, carregamento a correr ou corrente. E o armazenamento de combustível veículo gasoso utilizado no secador de grãos deve atender os requisitos de segurança previstos no norma TNCMGO. Ou seja, bacia de contenção, sistema de antivazamento, essas coisas, porque é um combustível, vai depender da quantidade, né? Vai depender da bacia de contenção e quantidade de extintores, muitas vezes ser solicitado um hidrante ali para esse combustível inflamável. No ato da inspeção deverão ser exigidos laudos, compareceres conclusivos sobre a inspeção e manutenção do sistema exigido nessa NT, emitido por profissional habilitado e devidamente notado no CREA, além de demais laudos ou anotações de responsabilidade técnica exigido em norma específica. Então, seria o quê? O que foi exigido aqui? Aterramento, né? SPDA, que seria um RT elétrico desse sistema, iluminação de emergência, também a RT referente à estrutura, né? Se a estrutura for, tem que ser em combustível, e demais estruturas da edificação. Uma RT, se for presente ali o alarme, e também sistema de leitura de temperatura dos silos, tudo isso é interessante, né? Observar, ser pedido. E também da instalação elétrica, ela também, em geral, ela é em combustível. Ela não pode provocar explosão. Então, a RT desses sistemas, elétrico, SPDA e estrutural. Não, é sempre bom estar de olho nesses equipamentos. Até porque quando provoca, muitas vezes, o silo, não tem tanta atenção por alguns por estar longe da cidade, né? Dificulta muito a nossa atuação ali. E muitas vezes eu não passo por vistoria, ele fica lá beirando a rodovia, ou mesmo numa fazenda. Então, tem muitos sítios que não passam nem com manutenção. Mas a nossa parte a gente faz por segurança. Agora, é importante solicitar essas RTs para fim da sustentação à nossa vistoria. Beleza? É isso. Senhores, até a próxima. E finalizando aqui a apresentação da NT referente a silos.